Oi, galera. Nós vamos falar hoje com um dublador que dubla um dos personagens que dizem por aí que é um cara que não gosta muito de banho. Não, não é o Cascão, não. Mas me parece que é alguém do The Walking Dead. Para mais uma versão brasileira, eu chamo Silvio Giraldi. E aí, beleza? Aí, tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite. Estamos às ordens aí para as perguntas aí. Silvio, Deveriam ter feito uma... Pode falar, oi? Como que deu início à dublagem? Então, cara, eu, na verdade, eu sou ator formado, né? Então, quando a gente é ator, a gente busca diversas maneiras de sobreviver, porque é uma aventura ser ator, principalmente no Brasil de hoje, onde a cultura está tão menosprezada, né? Então, há muito tempo é assim já. Eu acho que o teatro só teve um prestígio muito grande até mais ou menos a década de 80, 90, ainda o teatro era muito prestigiado. Mas aí, com o final das grandes companhias, os atores foram ficando desempregados. Ironicamente, a Lei Rouanet também, a partir do momento da criação da Lei Rouanet, num primeiro momento em que se achou que ela seria benéfica para os atores, ela só foi benéfica para os atores famosos, para os atores menores, para os atores, não menores, mas para os atores desconhecidos. Tem muito ator bom e que, infelizmente, não tem o reconhecimento que merecia, mas essa lei foi prejudicial, porque ela, a partir do momento que você é beneficiado por ela, você tem que ter ingressos grátis, e a partir do momento que você tem ingressos grátis, você depende exclusivamente do patrocínio e não mais da bilheteria, você, primeiro, coloca uma concorrência desleal para toda a classe teatral no mercado de trabalho, onde você não pode cobrar o ingresso por ser patrocinado, você acaba prejudicando os outros espetáculos que cobram o ingresso. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que o patrocínio acaba, você tem que fechar suas portas, porque ninguém passa a pagar o ingresso quando você apresentou o espetáculo sem cobrar ingresso. Então, ironicamente, foi um tiro no pé de toda a classe artística, né, a Lei Rouanet, e ela nunca foi bem gerida, na verdade, né? Tem muita história de corrupção, muito desvio de dinheiro. E o que os atores fazem? Eles se viram. Então, eu também, quando eu comecei, eu estava aqui, eu me virava para sobreviver, então eu fazia restauração de cenários, eu trabalhava eu fazia pinturas cenográficas, aquelas pinturas de efeitos, eu fazia esculturas, adereços em escola de samba, até trabalhei com decoração, sabe, pintando escritórios, restaurantes, sim, e fazendo coisas com meus dons de artes plásticas, né? E tudo para ganhar uma grana, teatro infantil, teatro empresa, publicidade comercial, televisão, até que alguém lá na Escola de Arte Dramática disse que estavam aceitando alunos da Escola de Arte Dramática como estagiários na Alamo. E fui lá eu bater nas portas da Alamo e, graças a Deus, o fato de ser aluno da Escola de Arte Dramática, que é, eu acredito, a escola mais tradicional de teatro, se não uma das mais tradicionais de teatro do Brasil, a Escola de Arte Dramática, que vem desde o seu Alfredo Mesquita, e hoje ela é gerida pela USP, ela com certeza me abriu essas portas, principalmente as portas da Alamo, para que eu começasse a fazer meus primeiros estágios aí de dublagem com a Nair Silva, que me ensinou aí os primeiros passos, e depois disso eu não parei mais, era só um ganha-pão, na verdade eu continuava trabalhando com as outras coisas, fazendo dublagem, até que a dublagem foi tomando conta, eu fui aumentando os horários disponíveis para a dublagem. A dublagem não é uma coisa que acontece do dia para a noite, eu acho que assim, eu fui pegando os meus primeiros papéis protagonistas mesmo, assim, com mais frequência, depois de 5 anos já que eu estava no mercado, então não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, e daqui a pouco já vai para 30 anos que eu estou nessa profissão. Então hoje, infelizmente, eu diria que
com a estrutura que nós temos, eu adoraria estar fazendo um espetáculo de teatro, mas eu não tenho como parar de trabalhar na dublagem para ensaiar um espetáculo de teatro e viver ainda das apresentações, que hoje é um herói. Quem consegue viver do teatro não sendo um ator televisivo é um grande herói. Não estando numa panela, né? Mas é aquele que tá o negócio também. Existe esse mito da panela também em relação à dublagem. As pessoas falam assim, mas a dublagem é uma panela, a dublagem eles não deixam ninguém entrar. E se fosse assim, eu não teria entrado, acho que o elenco inteiro da dublagem não teria entrado, mas é que a gente trabalha realmente com confiança, né? A gente precisa confiar no profissional, porque nós temos prazo para entregar os filmes, para entregar os trabalhos, e se a pessoa não for um profissional dedicado que dê conta do recado, se a pessoa não for um profissional capacitado e que a gente conheça, que dê conta do trabalho no prazo que a gente tem para fazer, realmente eu não arriscaria entre uma pessoa desconhecida e uma pessoa conhecida. Eu prefiro chamar para pessoa conhecida, uma vez que eu tenho prazo apertado, um trabalho complicado para fazer e eu preciso de um profissional competente. Então, eu acho que é natural isso, né? Você tem que conquistar o seu espaço com trabalho e competência. Então, sim, as pessoas que querem uma oportunidade na dublagem, elas têm que ter paciência, persistência, e uma hora elas conseguem, como eu consegui, como as outras pessoas hoje em dia conseguem, né? Mas é isso, não é fácil, não. Mas, viu, por exemplo, a primeira dublagem, você se lembra? Cara, é assim, quando eu fiz estágio na Alamo, a gente fica lá assistindo, a gente ficava naquela época, hoje em dia não se faz mais isso, né? Mas eu ficava assistindo os atores, os dubladores veteranos dublarem, e quando pintava ali alguma ponta, e a diretora Nair, no caso, perguntava para mim, e aí, você acha que consegue fazer essa ponta aí? Eu falei assim, acho que eu consigo. E aí ela me punha no relatório, né, e aí eu até recebia aquela hora que eu gravava, mas desde que eu conseguisse fazer aquela gravação, aquela cena. Então, eu me lembro que eu gravei, na época que eu estava começando na Alamo, eu gravei um filme que era uma biografia da vida do Bruce Lee. Foi um dos primeiros, acho que o primeiro filme que fizeram sobre a vida do Bruce Lee. Inclusive, o rapaz que foi escolhido para fazer o papel do Bruce Lee foi escolhido pela ex-esposa do Bruce Lee, ou pela viúva do Bruce Lee, não sei. E eu lembro que eu fiz um bandidão lá, um cara que não era nem bandidão, não era nem vilão, assim, era um cara qualquer que resolvia brigar com o Bruce Lee e tomava uma surra. Mas era uma participaçãozinha, mas assim, eu também fiz, me lembro, ainda no começo, quando a gente dublou o filme Platoon, e ironicamente, era o começo também de um ator pouco conhecido da galera, chamado Johnny Depp. E esse cara, e eu dublei o Johnny Depp no filme Platoon, porque eu estava começando como dublador e ele estava começando como ator. Então a gente combinou nossas carreiras aí. Eu acabei dublando ele no filme Platoon, mas as pessoas nem sabem que ele participou do filme, tanto é que a participação dele é insignificante quase. Mas sim, na dublagem original eu fiz ele. E assim, foram pequenos papéis, a gente não começa fazendo nada grande, né? Então, tinha um seriado da TV Cultura, por exemplo, que a gente gravava lá, que era o Pato Duque, era um negócio em live action mesmo, eles pegavam animais de verdade, só que eles faziam um cenário do tamanho dos animais, e aí tinha um patinho que ele era um detetive, né? Eu acho que eles trocavam esse patinho toda hora, porque os patinhos vão crescendo, né, cara? E aquela série, ela durou não sei quantas temporadas, né? As Aventuras do Pato Duque, uma coisa assim. E aí eu fazia aquelas lontras que eram bandidinhas, os ratinhos que eram assaltantes, e o Pato Duque era investigador. Então eu tinha essas participaçõezinhas aí. Foi um tempo da Alamo que foi legal, foi divertido, assim, e
como eu disse para você, eu trabalhava com outras coisas, né? Eu não dependia só da Alamo, mas aí depois eu consegui ir aumentando aí o meu leque de personagens aí, comecei a fazer uns trabalhos mais importantes, então é isso. Os Cavaleiros do Zodíaco é dessa época ou é depois? Então, cara, os Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que é bem depois dessa época, porque assim, Depois. eu comecei a dublar em 1992. Então, os Cavaleiros já é mais pro final dessa década de 90, se não me engano. E os Cavaleiros, eu até me ressinto de não ter tido uma participação maior, um personagem mais legal nos Cavaleiros, assim. Não posso reclamar do Deus Apolo, né, que foi muito legal fazer. O Orfeu da Harpa, quando apareceu, também foi legal fazer, mas a gente tem que lembrar que foi apenas um longa, e quando apareceu o Orfeu da Harpa na série, chamaram o Robson Kumode, que é um profissional muito bom, muito competente, mas eu fiquei ressentido de não terem me chamado para fazer a série naquele personagem que eu tinha feito o longa. Mas aí falaram, mas não é o mesmo. Claro que é o mesmo, é o Orfeu da Harpa, né? Então é o mesmo, sim. Como não? Então, depois, quando o Marcelo Campos estava dirigindo aquele longa do Cavaleiros, onde apareceu o Deus Apolo, né? Eu encostei o Marcelo lá no canto da Alamo, falei assim, escuta aqui, olha, nunca me deram um personagem decente nesse Cavaleiros do Zodíaco. Será que vai ser você ou não vai ser você que vai me fazer isso? Que vai me fazer esse favor? Daí ele pegou e me presenteou com o Deus Apolo, que, vamos combinar, é uma participação pequena, mas é uma participação memorável, né? Tanto é que ele aparece também no cartaz, ele é o grande vilão, né? Desse filme, então isso foi gratificante, foi legal, e acho que ficou bacana, assim, gostei da cena, gostei da participação, gostei depois a gente foi convidado para o lançamento do filme, foi legal. Então, você se lembra de uma frase dele, alguma coisa assim, que você possa... Atena, eu pensava que você fosse mais esperta. E depois ele virava pro Seiya, né, e falava, morra, humano. Acho que é legal isso. Eu usei essa frase no Sesshomaru também, que ficou sensacional. Por falar nisso, Morra, você fez humano. um passeio, né, nesses desenhos animes, né, que foi no Dragon Ball. Sim. O Dragon Ball também eu fiz pequenas participações, né? O Dragon Ball também é eu fiz o Chapna, que é lá um loirinho, um moleque, um abestado lá, como diz o Tiririca, que apareceu lá no começo, que arruma encrenca lá acho que foi ele arruma encrenca com o Goku, com o Gohan, não sei. Mas depois eu fiz eu tinha feito o Whis, né, das Forças Especiais Ginyu, que também, vamos combinar também, ele aparece e vai embora, também não diz a que veio. Nunca fiz assim um personagem muito marcante também em Dragon Ball. Me enchi de esperança quando apareceu uma das primeiras aparições do Gohan adulto. Eles me chamaram para dublar, né? Fiquei feliz da vida, falei, nossa, quando apareceu o Gohan vai ser eu, né? Mas aí quando apareceu o Gohan, botaram o Wagner Fagundes. Eu falei assim, paciência, né? Então, assim, você tá lá naquela geração de pessoas que participaram, né? Meus colegas fizeram, todos eles participaram, e eu não participei. Quer dizer, na verdade, os animes onde eu participei mais não foram tão divulgados, tão conhecidos, né? Então, eu lembro que pouquinho antes, assim, pouca coisa antes de Cavaleiros do Zodíaco aparecer, eu tinha feito um anime onde eu fiz um grande papel com a direção do Gilberto Baroli, também que dirigiu Cavaleiros do Zodíaco, aqueles primeiros episódios. Eu tinha feito com ele uma série chamada Lady Oscar. Quem curte anime, quem gosta de anime, vai se lembrar dessa série. Eu fiz o personagem André. E Lady Oscar, eu acredito que ela não foi tão divulgada, porque era a história de uma menina, de uma moça que se disfarçava de homem, se tornava tipo comandante do exército,
E o André, que era o imediato, direto dela, ela era comandante do exército, ele era tipo o braço direito dela no exército, mas assim, na cabeça dele ela era um superior, e ele começa a ficar apaixonado por ela. Então ele começa a ter problemas assim de autoestima, ele começa a se questionar por que ele está gostando de um homem que é superior a ele, que ele não consegue explicar esse sentimento, né? Então eu acho que esse questionamento já dessas questões LGBT naquela época fez com que esse filme não fosse muito bem, essa série não fosse tão bem-vinda entre um público conservador, um público que ainda não sabia ver essas coisas, né? Ironicamente, eu acabei tendo esse mesmo, não vou dizer problema, essa mesma questão depois, quando a gente faz o Fullmetal Alchemist, onde eu dublei o personagem Inveja, e que é um personagem andrógeno, um personagem que você não vê se é homem, se é mulher, então é muito difícil a gente fazer um personagem desses sem cair na caricatura, sem parecer caricato. Foi um desafio que eu acho que honrei lá com dignidade. As pessoas que assistem esse anime me elogiam por esse trabalho, então eu acho que eu consegui cumprir a minha missão sem menosprezar o personagem e a obra original, né? E logo depois a gente teve o live action do Fullmetal Alchemist também, onde eu fui mantido no papel também. E então foi legal. Mas é isso, cara. Eu me ressinto de não ter tido. A diferença de um desenho assim americano, por exemplo, o Príncipe da Bela Adormecida, do que o anime. O anime é uma coisa. Qual seria essa diferença para você? Então, é engraçado, você falou o Príncipe da Bela Adormecida, porque talvez você deve saber que foi, acho que talvez o meu primeiro papel protagonista. Pois é. O primeiro papel protagonista com a direção do Nelson Machado. Ele que ele fez essa loucura de colocar um principiante na dublagem fazendo um papel protagonista num desenho. Se bem que não era um desenho da Disney, era um desenho bonitinho, mas não era o da Disney. A gente fez o papel do príncipe, a gente fez o filme, dublou o filme inteiro, aí ele falou assim, agora sim você conseguiu entrar no personagem, então a gente vai voltar lá no começo e vamos fazer aquele comecinho até a metade, onde você pegou o personagem. Caramba! Naquele ponto. Eu tive que refazer, depois que eu terminei de dublar o filme, eu tive que voltar e começar desde o zero, fazer até a metade, onde eu estava mais à vontade no papel. E tem a diferença, cara, é que na linguagem original, quando você tem o inglês, você consegue se localizar. Quando você tem um japonês, você não consegue se localizar. Então, normalmente, alguns animes, a gente recebe eles já dublados em espanhol, ou até mesmo em inglês. Então, você consegue se localizar melhor nas falas. Mas, uma coisa que a gente percebe também nos animes é que eles chegam com muito problema de sincronismo, mesmo no original japonês. Não é tão, o movimento labial dos desenhos, dos personagens, ele não é tão fiel ao som. Eu não sei se as pessoas não reparam, porque não, sei lá, se deixam levar pela história, acabam não prestando muita atenção, mas a gente que dubla e que nosso foco de atenção é o movimento labial, a gente percebe. Então, no Brasil, pelo menos, nos animes que eu participei, a questão do sincronismo labial é rigorosa. Então, a gente acaba melhorando alguns trabalhos que chegam com essa questão do movimento labial não respeitado, né? Essa questão, porque às vezes é computador, eles pegam um áudio original, colocam o desenho em cima, acho que aponta o lugar da boca mais ou menos, e o computador traça o movimento labial de acordo com o áudio que é gravado. Então, talvez tenha algum delay, tenha alguma coisa que não fica tão fiel, o som com o movimento labial, e isso a gente faz aqui. Então, a gente, pelo menos nos animes que eu participei, hoje, por exemplo, você tem estúdios como o Unidub, do Brasil, que trabalham com esses animes, né?
eles têm um preciosismo lascado com o movimento labial. Então, eu acho que isso aí é legal, porque enobrece a nossa profissão também e faz com que os fãs permaneçam fiéis aos animes dublados, né, que é importante para nós, quando eles são dublados, porque você traz mais trabalho para o nosso mercado, né? Então, Por isso é exemplo, bom. o One Piece chegou como? Em espanhol? Então, o One Piece, quando eu fiz, cara, faz tantos anos, né? Foi a direção do Marcelo Campos. A gente fez ainda nos estúdios da DPN, se não me engano, mas aí eu não sei se... Porque o Marcelo usava os estúdios, ele locava os estúdios da DPN para fazer por uma outra empresa que também atendia a Disney. Então, era uma confusão, cara, mas eu não me lembro. One Piece eu não me lembro, faz muitos anos, eu não me lembro. Eu Inclusive, acho que... agora está no sucesso, né? Então, esse tipo de informação, assim, eu não tenho. E assim, hoje em dia a gente tem contrato de sigilo para fazer algumas coisas, e se tivesse informação eu não poderia nem falar. Mas eu não me lembro se era japonês ou se era espanhol. Eu acho que era japonês mesmo, viu, cara, quando chegou. É. Era japonês mesmo. Silvio, deixa Mas eu te perguntar uma pode falar. coisa, que é o seguinte, nós estamos falando da dublagem, mas tem algo dentro da dublagem que é um pouquinho mais complicado, eu acho, porque também abre margem para crítica, que, por exemplo, é o Dick Vigarista. Como que foi isso para você? O Vigari, como assim? O Dick Vigarista, você fala? Não. Isso. O Dick Vigarista. Não, na verdade, cara, eu vou te falar, isso aí, na verdade, eu acho que eu nunca dublei o Dick Vigarista. Não? Eu não me lembro de ter dublado o Dick Vigarista. Eu adorava o Dick Vigarista, adorava assistir o desenho do Dick Vigarista, mas assim, isso aí apareceu no Dublanet, e eles me atribuem também uma dublagem do Ace Ventura, que eu nunca fiz. E eles também me atribuem uma dublagem do Vin Diesel, que eu nunca fiz. Por quê? O que aconteceu? Eu dublei um ator chamado Jim Caviezel, que é o mesmo cara que fez A Paixão de Cristo, aquele do Mel Gibson. Esse Jim Caviezel, eu dublei, eu acho que foram uns 4 filmes dele que eu fiz. Um dos filmes, eu fiz Velozes e Imortais, um filme chamado Velozes e Imortais, que ele faz um investigador, um policial. Eu achei que ficou legal, achei que ficou bacana, sempre fiz ele com dignidade também. Tem um outro filme que ele faz junto com Robin Williams, que é um filme que fala é um filme futurista, onde você recebe um chip que é implantado, eu não lembro o nome desse filme. Esse chip é implantado e você tem toda a sua vida filmada, tipo, gravada Não num é o Homem HD. Bicentenário, não, né? Não é. É outro nome, cara. É com o Robin. É porque nesse Homem Bicentenário eu acho que o Jim Caviezel não aparece. Mas é um filme que é com o Robin Williams, e o Jim Caviezel faz um ajudante dele, e o Jim Caviezel meio que questiona aquele método e tal, enfim, mas eu sei que eu dublei mais uns 2 filmes dele, que não me lembro agora o nome também, mas Você assim... nunca redublou, então? Redublar, não, foi Não. dublagem mesmo, foi a primeira dublagem mesmo desses filmes, foi com a minha voz mesmo, fazendo o Jim Caviezel. O Dick Vigarista, não, aí que tá. E aí o que aconteceu? Eu fui uma vez dar uma entrevista numa rádio, e o cara me pergunta, numa rádio de grande circulação, onde o cara me pergunta, e aí, como é que foi dublar o Dick Vigarista? Aí eu falei, porra, cara, o que eu vou falar agora? Se eu falar que eu não dublei, vão condenar o cara falando que era mal informado, o repórter, que não fez a pesquisa direito. Eu falei assim, não, foi só um episódio lá atrás, uma coisa especial que depois era uma coisa que havia perdida lá, solta, fiz uma vez só e nunca mais. Então, é uma coisa que eu poderia dizer, assim, em algumas entrevistas eu disse isso para não ficar feio para o cara, você entendeu? Então, para você eu estou sendo mais sincero, mas porque é difícil, né? A gente começar a salvar as pessoas e se complica, né? Porque fica lá registrado no Dublanet
E é uma prova também, o Dublanet não viu tudo que eu fiz, sim, e ainda colocou meu nome em coisas que eu não fiz. Então, mas assim, e eles nunca me procuraram, né, para certificar das informações. Eu tenho redes sociais, eu tenho Instagram, Facebook, quem quiser me encontrar, me encontra, quem quiser perguntar coisas para mim, pergunta. Eu me acho acessível, assim, às pessoas. E então, mas o site mesmo, eu sei que ele tem lá um acesso que eu já tentei configurar, eu não sei por que eu não consigo, mas ele é como se fosse uma Wikipédia também, né? Então, tipo, você mesmo pode ir lá certificar as informações e tal, mas eu não consegui fazer esse acesso para corrigir essas informações que estão lá, né? E agora, uma entrando coisa... em grandes universos, Silvio, por exemplo, o Dr. Who. Dr. Who, nossa, o Dr. Who foi um dos trabalhos mais importantes que eu já fiz, o Dr. Who, né? E adorei dublar o Matt Smith, o 11º Doutor. Acho que ele foi, sem dúvida nenhuma, dos últimos doutores, o mais carismático, ele deu um up na série quando ele apareceu, quando ele fez a participação dele, né? É impressionante a competência e o carisma, né, desse ator. E foi um desafio para mim fazer, e eu me emocionei até com alguns episódios, com algumas cenas, porque ele é muito humano, né, numa época onde as pessoas... tem gente aí, alguns malucos na internet falam que prefere os animais do que os seres humanos, é óbvio, né? Animal não revida, animal não responde, animal não, né? Então é fácil gostar de animal. Agora, porra, a gente tem que defender a nossa espécie, cara, sabe? Onde é que tá os valores humanos, né? Se existe falta de humanidade no mundo, é responsabilidade nossa também, né? Até que ponto a gente está colaborando quando a gente diz que o bicho é melhor do que o humano? Porra, né? Vai reencarnar bicho, então, seja você um bicho. Né? Tem algum episódio específico que você se lembra? Do Dr. Who tem. O Dr. Who eu me lembro específico. Bom, esse foi o mais especial para mim, porque, cara, quando a gente é artista, a gente... E na dublagem, né? A dublagem é um trabalho anônimo. A dublagem é incrível, mas, assim, ironicamente, a dublagem boa é a dublagem onde as pessoas não percebem que o filme foi dublado. Então, a dublagem boa, quando acaba, a pessoa diz assim, nossa, que filme legal. Ela não diz que dublagem é legal. Ela nem percebeu a dublagem, entendeu? A dublagem, quando aparece, é porque tem alguma coisa errada. Né? Tipo, quando a pessoa estranha, fala assim, nossa, o que ele disse? Ou, nossa, que voz estranha. Sim. Entende? Isso é um erro, né? Então, a gente tem erros grosseiros de português, erros grosseiros que são cometidos aí, porque é incrível, né? Porque a gente vive na cultura do quanto mais barato, melhor, e nem sempre o melhor é o mais barato, né? E aí você vê esses filmes sendo gravados em Miami, sendo gravados com pessoas que não têm a devida competência, e o público olha aquilo e não sabe nem para quem reclamar, né? Infelizmente, a gente não tem um canal de comunicação, né? Devia ter, na minha opinião, eu acho que talvez a gente ainda caminhe para isso. Tipo assim, você conhece o meu trabalho. Então, quando os caras anunciarem Matt Smith no filme tal, dublado pelo Silvio Giraldi. Porra, se você gostou do Silvio Giraldi fazendo Dr. Who, provavelmente você vai querer assistir esse filme dublado pelo Silvio Giraldi. Entendeu? Agora, o cara chega falando, Matt Smith dublado pelo Zé das Couves. Você fala, porra, esse eu não vou ver. Entendeu? Então, hoje em dia o público já sabe quem são os dubladores. E você colocar, por exemplo, se eu vou assistir um filme que tenha, por exemplo, o Will Smith, dublado pelo Márcio Simões, beleza, eu vou ver, sem sombra de dúvidas, eu vou querer ver dublado. Entendeu? Tem lá um filme com o Adam Stiller lá, dublado pelo Alexandre Moreno. Falei, beleza, ótimo, bela opção, vou assistir.
Então, o Ben Stiller, né? Ben Stiller. Que ele dubla bem pra cacete esse cara. O time de comédia dele é maravilhoso. Então, porra, vale a pena. Então, eu espero que a gente caminhe para isso, sabe? Aquele cara que faz o Super-Homem também, dublado pelo Guilherme Briggs, se não me engano. Fica ótimo também. Falei, porra, então anuncia os caras que vão dublar para ver se de repente o público quer ver. Né? Porque aí é a garantia de que vai estar bom, né? Porque hoje em dia você tem realmente umas dublagens que, porra, saem não sei da onde, cara. Seu menor respeito com o público, né? Mudam as vozes, de repente, no meio de uma série, você tem a troca de uma voz só porque o cara não tinha horário naquela semana, os caras não podiam esperar até outra semana para ele fazer. Sei lá. Ou porque o cara estava fazendo uma viagem que ele ia voltar dali uma semana. Sabe, hoje a gente tem tanto recurso, né, para gravar, tanta coisa eletrônica, né, sei lá. Então, eu particularmente gostei muito do episódio do Doctor Who, onde ele fala do Van Gogh. Por que eu falei isso? Eu estou falando do artista, né, do artista anônimo. O Van Gogh morreu no anonimato, né? Então, o Van Gogh, as obras dele só foram reconhecidas depois que ele estava morto. Ele não sabe. Em vida, ele não soube o valor que ele tinha, né? Então, tomara, nessas horas a gente fica torcendo para ter, né, a vida após a morte, né, para ter alguma forma dele saber, né, que era importante. Mas o que o Dr. Who faz? Ele vai investigando, ele vai atrás de um monstro alienígena que aparece num dos quadros de Van Gogh. Então, como ele consegue viajar no tempo, ele vai falar com Van Gogh para saber onde foi que aquele monstro alienígena apareceu, em que lugar que foi estabelecido esse contato, para que ele possa capturar esse monstro, ou aniquilar, ou alguma coisa do tipo. E aí ele acaba conhecendo o Van Gogh, a vida do Van Gogh, a humildade do Van Gogh, e ele faz uma reparação histórica, né? Porque ele tem a TARDIS, onde ele viaja no tempo, ele viaja, e aí ele eu não sei se eu posso dar esse spoiler aqui também, porque acho que todo mundo já viu, né, esse episódio. Eu acho que sim. Tudo bem se eu falar aqui o que acontece? Porque se as pessoas quiserem assistir depois vão me xingar. Mas em determinado momento ele pega ele vai embora, né? Ele se despede do Van Gogh e fala: ó, você me ajudou, foi ótimo, muito obrigado, eu tenho que ir embora. E foi um prazer conhecer você. E o Van Gogh fica triste, porque ele tinha gostado, né, de conhecer o Dr. Who. E aí ele entra na TARDIS para ir embora, e aí ele pensa, ele fala assim, não. Aí ele volta. Aí ele sai da nave, volta lá, fala assim, escuta, você poderia vir comigo 5 minutos? Aí ele fala, não posso, mas antes, eu pediria para você colocar a sua melhor roupa. Você tem uma roupa que você goste de usar para momentos importantes? Ah, sim. Aí ele pega, veste uma roupa legal, e aí fala, então vem comigo. Aí ele vai e coloca o Van Gogh dentro da TARDIS. Aí ele pega a TARDIS, ele vai até o Museu do Louvre, no tempo contemporâneo hoje, nos dias de hoje. E aí ele pega o Van Gogh pela mão, entra no Museu do Louvre, aí tem um velho caquético observando as pinturas, as obras, né, do Museu do Louvre. Ele chega para esse velho, ele chega assim, por gentileza, meu senhor. Ele, pois não, meu jovem. Ele falou, o senhor poderia, por favor, dizer para nós qual foi a importância de Van Gogh para as artes plásticas? Aí o cara começa a dizer todas as qualidades do Van Gogh para o próprio Van Gogh. Uhum. E nesse momento, óbvio, a gente se emociona, eu me emocionei, o próprio Van Gogh ali, o ator que fazia, se emocionou. É uma reparação histórica, né? Então, Van Gogh teve a oportunidade, pelo menos na série do Dr. Who, de saber o que ele realmente significou para a história da arte. Isso é ótimo. Aquilo foi sensacional, cara, porque eu queria que aquilo fosse feito com Fernando Pessoa, queria que aquilo fosse feito com Mozart, né?
que a gente tem, infelizmente, porra, o cara, um puta compositor, maestro, foi enterrado numa vala comum. Então, essas coisas para um artista, né, cara, são muito importantes, emocionam a gente. Outro universo também que eu comecei falando nesse vídeo, The Walking Dead, que agora Sim. me parece que está chegando no final, mas eu acho que o protagonista de lá é o Daryl, na minha concepção. Tá? Porque eu vi que, assim, eu acho, opinião particular, ele é meio assim, banana, parece que não decide muitas coisas, e parece que não vai, que não vem. Embora o Daryl tomou banho em 1980, que a gente nunca viu um cara limpo, mas enfim, como que foi esse papel assim jogado para você, assim, uma coisa de zumbi? Você imaginou que seria um roteiro desse naipe? Na verdade, quando começou, havia uma expectativa, né, grande em torno do seriado, mas a gente não fazia ideia da dimensão que ele teria. E, na verdade, assim, eu já havia dublado o Norman Reedus num outro longa, que teve 1 e 2, chamado Santos, que na verdade, eram 2 justiceiros, né? Por isso o nome era Santos, tem o Santos 1 e o Santos 2. Tem nada a ver com futebol. Mas eles eram 2 justiceiros que eles rezavam o Pai Nosso antes de matar os bandidos. Então eles davam extrema-unção para os caras e matavam os caras, entendeu? Por isso era chamado Santos. Mas, e aí, eu não sei se eu tinha feito já uma participação dele em outros filmes também, mas aí me chamaram para fazer essa participação. Ele aparece como um delinquente, como um jovem rebelde, irmão de um vilão da série, de um cara mais barra pesada, que era o Merle Dixon. Então, eu também sou o diretor de dublagem da série desde a primeira temporada. Então, ela sempre foi, a gente sempre teve um cuidado muito grande no conteúdo, nas traduções, nas coisas que são abordadas dentro da série, né, nos personagens. Tem um diferencial, eles me dão até um lastro maior para trabalhar os detalhes, né? Então eu tenho certeza de que esse trabalho sempre teve. A gente perdeu 2 temporadas apenas, que acho que foi a terceira. Eu não sei se foi a terceira e a quarta, ou se foi a quarta e a quinta. E a gente retomou a série, acho que foi na quinta ou na sexta temporada, ela voltou para nós, porque teve um vazamento de roteiro, e esse vazamento do roteiro aconteceu lá em Nova York mesmo, Los Angeles, não sei, acho que foi em Los Angeles. Mas eles suspeitaram, em princípio, que houvesse vazado do estúdio de dublagem. E aí tiraram a série da gente, e inclusive quando foram colocar de volta a série no nosso estúdio, o dono do estúdio falou assim, nem sei se eu quero, acho que eu não sei se eu vou pegar de volta não, porque me senti mal, aquilo que foram feitos, suspeitaram de nós e tal. Falei assim, não, você tem que pegar de volta, porque justamente para que todos saibam que você não tem nada a ver com isso, né? Para todos saberem que o erro foi reparado e que, né, a gente merece fazer a série de novo. Então, aí nós retomamos a série e aí fizemos e estamos com a série até hoje, né? Então, de todas as temporadas que foram feitas, somente 2 temporadas é que não estiveram na Sigma e não foram dirigidas por mim, mas todas as outras foram. Como você então, é diretor, você é mais chato com você mesmo, consigo? Você é mais chato? Sim, com certeza, cara. Depois de gravar, eu revejo tudo que eu fiz, a gente todos os intervalinhos que tem de uma gravação para outra, tipo, vamos corrigir aquela cena lá, vamos fazer uma coisa melhor ali, tive uma ideia melhor ali, sabe? Então, a gente passa o pente fino mesmo, assim, porque é um trabalho importante, é um trabalho que traz até visibilidade não só para a gente, mas para o estúdio, sabe? É legal você
você fazer, e depois outra. Tudo que a gente grava, né, fica para a eternidade, né, cara? Sim. Né? Então, é importante fazer bem feito, né? Quanto tempo antes vocês têm o episódio? Porque É eles muito, estreiam na Fox. é muito em cima da hora, na verdade. A gente recebe o roteiro bem em cima da hora, a gente tem praticamente uma semana para traduzir, colocar no estúdio, dublar e devolver. Então, uma semana de prazo é tudo que a gente tem. É um trabalho muito bem. Para cada episódio, sabe? Então, existe, óbvio que tem, é uma situação diferenciada, né? Acaba encarecendo, fazendo dessa forma fica mais caro. Quando você pode agrupar os episódios, você economiza com o elenco de dublagem, porque você chama o cara para fazer numa chamada só, ele poderia dublar 3 episódios, e na verdade a gente está fazendo de 1 a 1. Então isso encarece o trabalho, mas a gente também recebe por isso, né? O estúdio recebe um valor diferenciado para isso. Então, é um puta cuidado, mas infelizmente, assim, não tem nem como a gente deduzir nada. A gente mesmo não sabe o que vai acontecer. Você recebe, você tem que assistir o episódio em cima da hora e aí só aí que você vai saber, né? O que você percebe que o Daryl tem do Luiz? Do Luiz não, desculpa, do Silvio. Cara, é assim, quando ele começa com aquele jeito mais rebelde, mais jovem, mais moleque, né? A gente tem... eu acho que ele é 3 anos mais novo do que eu. Uhum. Mas o que ele tem de mim, por exemplo, é o visual do cabelo grande, essa barbicha que é minha. Ele que copiou de mim. Eu acho que ele nem sabe que eu existo, mas é uma coincidência muito grande. As pessoas falam, você usa esse visual por causa do Daryl? Não. Eu falo, é ele que usa por causa de mim. No ano 2000, 10 anos antes dessa série estrear, eu já era assim. Então, mas eu acho que eu tive que seguir, né? O Daryl, ele vai ficando mais maduro, mais soturno, vai baixando o tom de voz. Eu tive que adaptar a minha voz a essa nova versão dele, né? Ele deixa de ser tão rebelde e passa a ser um cara mais tranquilo, mesmo nas situações mais difíceis, ele tem uma certa serenidade, assim. Então, eu procuro implementar na voz também esse tipo de característica, né? Então, Ele Silvio, fala mais baixo, fala mais grave. o que eu acho assim mais trabalhoso em Walking Dead é isso. Vai passando a temporada, eles vão se transformando. O personagem vai, e todos eles, não tem um personagem que não se transformou de alguma maneira. Isso, pro dublador, é muito trabalho. Muito trabalhoso. Sim. Veja bem, para nós, assim, a gente só tem que copiar aquilo que o ator original está fazendo. Então, acho que o grande mérito é deles. O grande mérito é do ator original. Muitas pessoas, às vezes, criticam o trabalho, o filme dublado, porque no filme dublado se deturpa a obra original. Eu diria que não, que no filme dublado, o bom dublador, ele sabe exatamente copiar todas as intenções que o cara fez. O grande mérito é do ator original, que talvez tenha tido vários estudos para poder criar aquela intenção, para poder criar aquele tom de voz naquele momento, com aquela circunstância. Sim. Tudo que a gente faz é copiar. Então, nós temos que ser bons copiadores e fazer a nossa versão em português e mostrar para as pessoas por que aquele cara ganhou o prêmio de interpretação, por que ele é bom. Entende? Nós é que vamos mostrar isso através do nosso trabalho. Eu poderia, sim... Oi? Que nem a gente estava falando antes, tem um porém. A dublagem mal feita também acaba com a atuação. Destrói uma interpretação, sim, com certeza. Como a bem feita também, às vezes, consegue construir um personagem porque o ator não foi tão, assim... Sim, tanto é que a gente recebe, é reconhecido o direito conexo, ou direito autoral. Nós temos o direito conexo, que é o direito sobre a nossa voz, então toda vez que a nossa voz é utilizada, a gente ganha uma merreca por causa disso também, deveria ser muito mais valorizado. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem esse tipo de situação, eles não reconhecem esse mérito, né? A questão de você ser o dono da voz, né? A gente, tanto é que
os dubladores que deixam de trabalhar, você vê dubladores no final da vida aí se arrastando para os estúdios, porque o que eles recebem de direitos conexos não paga o sustento deles, é uma merreca mesmo. Então, eu acho que é uma distorção que deveria ser corrigida no Brasil, só que aos olhos dos governos que estiveram aí à frente do Departamento de Cultura, nós somos 500 gatos pingados, né? Hoje em dia eu diria até que chegamos a uns 1.000, pelo menos, no eixo Rio-São Paulo, uns 1.000 profissionais, mas mesmo assim, num universo nacional, é irrelevante em termos de votos, em termos de retorno, em termos de representatividade, os dubladores não são ninguém. Então, sabe, tá para nascer ainda alguém que vai levantar a nossa bandeira lá e vai lutar pelos nossos direitos conexos, pelo respeito aos nossos direitos, né? Porque deveria, assim, os dubladores, eles deveriam ter esses direitos como uma forma de aposentadoria, né? Por tudo que eles fizeram, eles receberem apenas os direitos, não tendo mais que trabalhar, que se arrastar para os estúdios. Então, nós recebemos o direito autoral justamente porque nós interferimos também na obra original. Só que, veja bem, se você domina o idioma, se você tem condição de compreender o que eles estão falando, então assista no original, mas assista sem legenda, porque a legenda mancha a tela e prejudica a condução do olhar que o diretor pensou para você. Exato. Então, você tem condição de assistir o filme no original, então manda ver, mas assista sem legenda, porque a legenda realmente estraga totalmente o visual e o foco que o diretor pensou para você. Mas se você vai assistir o filme e você não domina aquele idioma, entre ver legendado e ver dublado, porra, com certeza ver dublado é muito melhor. A quantidade de informações que você vai ter é muito melhor. Você vai assistir o filme, você não vai ser... não vão estragar a surpresa sua com a legenda antes da hora do suspense, né? Porque com legenda você não tem nem suspense, né? Quer dizer, já tem a parte de baixo, tudo, né? Você já vê embaixo o que vai acontecer. Então, fora a falta de informação, você tem um limite de caracteres que você tem que expor na tela, você tem um tempo de exposição de no mínimo 3 segundos, que pode não parecer, mas é um puta tempo, que ela precisa ficar exposta, então você tem uma supressão de informação muito grande. Então, ninguém vai me convencer de que a legenda é melhor do que a dublagem. Até porque os caras falam, mas os erros de português, também tem erros de português na legenda, tem erros grosseiros de ortografia, né? A impressão onde tem ser humano, tem erro. Exato. Então, sabe, eu acho que... Mas a nossa cultura, de uma forma geral, né, cara, a valorização da cultura está sendo muito rasa, né, muito rasa. A gente vê aí, num país onde a criminalidade domina todos os setores, né? A política é dominada pela criminalidade, a própria televisão é dominada pela criminalidade. Não fosse isso, não haveria a glamorização de criminoso nas novelas, sabe, o recrudescimento até da imagem da polícia. Eu acho que a única coisa que justifica esse tipo de coisa acontecer na televisão é um patrocínio do criminoso, é um patrocínio do crime em cima daquilo que é feito, né? Então, a cultura, né, a criminalidade na cultura, tudo isso faz com que as pessoas leiam menos, as pessoas, o gosto cultural das pessoas acaba caindo numa desgraça profunda, porque, assim, o filme de arte é visto como um filme chato, um filme, sabe, as pessoas perdem. Eu acho que, infelizmente, a gente colabora muito, né, nesse sentido, os meios de comunicação, com essa valorização do raso, do medíocre, sabe? Você tem um compositor maravilhoso aí que não ganha dinheiro porque o trabalho dele não vai ser valorizado. Eles querem valorizar o funk que lava o dinheiro do crime quando é produzido e gravado. Então, por exemplo, Silvio, você imagina um adolescente assistindo um filme do Bergman? Não, nem a pau, cara. Os caras hoje, infelizmente, né, eu acho que todas as expressões têm que ser valorizadas, né? Eu, por exemplo,
eu acho assim, quando você tem uma população imensa que é arrastada para dançar axé, tantos bailes funks na comunidade, isso tem uma força, isso tem uma expressão, isso merece um certo respeito. Sim, claro. Mas quando você simplesmente ignora, né, a música mais elaborada, a música, sabe? Você tem caras, talvez aí como o Zé Cabaleiro, o Renato Braz, tem um cara que ninguém ouviu falar dele, chama Hélio Camali. O cara já tem tipo uns 10 discos gravados, uma criatividade sensacional. O problema é isso, né, Grava. Silvio? E o Kleber Albuquerque, duvido que alguém tenha ouvido falar desse cara, é um compositor maravilhoso. Rafael Altério, os caras que já ganharam até prêmio já nesses festivais que teve de música popular aí na televisão, faz décadas que não tem, mas tipo, os últimos que ganharam são esses caras aí, entendeu? A gente vê esses programas, por exemplo, de novos cantores, de ídolos e The Voice, não sei o quê, e tudo a gente vê que são cartas marcadas, né? Que são tipo, antes do negócio começar, eles já sabem quem vai ganhar. Então, a coisa totalmente manipulada. Eu acho que a gente, sei lá, a sensação que eu tenho é essa, né? A cultura nossa está muito menosprezada. Então, eu particularmente, eu defendo a dublagem, né? E acho que o filme hoje, a divulgação cultural, né? Ela ganha mais com o filme dublado, mais bem dublado, né? Eu sou a favor da boa dublagem sempre. Eu vou te fazer a última pergunta, que é interessante. Você, como fã, mais do que dublador, mais fã do Daryl, qual seria um final para ele? Então, assim, eu acho que o personagem central dessa série é o Rick, sempre foi o Rick, mesmo o Rick tendo saído, continua sendo ele. Então a gente assiste a série e fala assim, olha, vamos ver o que os outros personagens estão fazendo, porque o personagem central está ausente, entendeu? Mas ele está lá. É que nem o pai que perde um filho, né? Ele não deixa de ser pai. Não. Ele é pai de um filho que está no céu, mas o filho dele continua presente na vida dele o tempo todo. Então, eu acho que o Rick continua presente nessa série o tempo todo. Então, o Daryl não tem perfil de liderança. O Daryl é um marginal. Ele gosta de ficar na dele. É assim, ele aprendeu a gostar dessas pessoas. Então, ele se importa com a Judith. A gente vê que ele tem um amor, né, pela Judith, pela Michonne, mesmo pelo Rick, né? Ele gosta dessas pessoas. Então, mas até aí, liderar, tipo, talvez ele faça isso se não tiver mais ninguém. Se ninguém assumir essa liderança aí, ele vai lá, mas não é o perfil dele, né? Agora, por exemplo, você tem me parece que já saiu até no trailer, né, do final dessa 10ª temporada. Essa 10ª temporada mesmo tem 22 episódios, não são 16, como as pessoas andaram pensando aí, eu mesmo pensava nisso, mas são 22 episódios. Então, mas já mostraram que a Meg aparece, ela volta. A Meg ela de repente teve um perfil de liderança, né? Acho que eles mataram alguns personagens que não deveriam ter matado, né? Acho que o Glenn ainda tinha uma lenha para queimar. Todo mundo acha, né? O Jesus ainda tinha lenha para queimar. Diminuíram a importância desses caras na série, acho que foi um erro, mas eu imagino que ainda tem essa trilogia, né? Tem esses 3 filmes que eles vão fazer do universo do Walking Dead ainda, com a participação do Rick. Duvido que esses outros personagens não vão participar, duvido. O Daryl, a Michonne, é lógico, eles vão dar um jeito de colocar esses caras nesses filmes, cara, entendeu? Você acha que eles não vão matar o Daryl, não? Então, pode até ser, mas eu acho que talvez a Carol morra antes, porque ela já vem numa vibe
ela vem numa vibe de enlouquecer, né, cara? Ela tá meio paranoica, tomando drogas e tal. Então, talvez a Carol morra antes. Mas... E o Daryl é um cara lúcido, né? De repente, fica aquela ideia de que, porra, esse cara merecia ser feliz, de tanto que ele já pastou, de tanto que ele já sofreu, né? Não sei se você lembra, mas quando ele tem todo um trauma, um negócio da vida dele para resolver. Tem ganchos ainda que não se explicaram, né? O Daryl, em um determinado momento, acho que não sei se é da 6ª temporada, ele encontra um livro sobre abuso sexual infantil. Ele pega esse livro e guarda na mochila. Nunca mais se toca no assunto, né? Então, tem muita coisa para ser conversada ainda, para ser resolvida desse personagem, e acho que ainda tem espaço bastante ainda para frente, né? Tem a mudinha lá, a Connie, que supostamente foi soterrada, mas a gente ainda não sabe se realmente ela morreu ou não, que estava aí aparecendo como uma possível parceira para o Daryl. A Carol sempre foi uma possibilidade, mas aquele tal negócio, acho que eles não queriam definir isso, mas... É uma outra perspectiva, né, a deles. Mas acho que nessa série e nessa trilogia de filmes aí, com certeza eles vão dar vão dar uma solução aí. Acho até que deve ter uma passagem de tempo, talvez. Uma das coisas que me incomodam assim no The Walking Dead, às vezes, é a falta de precisão de algumas coisas, né? Você vê uma série tão bem com cortes e tudo, às vezes, porra, o Holocausto aconteceu em 2010. Em determinado momento da 8ª temporada, você vê lá um carro abandonado em 2016. Assim, porra, então, como é que 2010 para 2016 vocês continuaram produzindo carros com zumbis? Exatamente. Sabe? É uma coisa, se foi um holocausto do jeito que eles vendem para nós, não deveria ter carros modelo 2016. Entendeu? Abandonou, tudo acabou. O mundo parou. Ou seja... Mas se ainda for um sonho do Rick... Quem sabe, né? Mas acho que... Não sei se essa possibilidade... Como é que o Rick vai sonhar com as coisas que ele não viu, né? Ou seja, tá um monte de coisa acontecendo lá na comunidade que o Rick não tá vendo. Ele tá sonhando com isso também? Será? Pois Entendeu? Fica no ar, né? É uma coisa esquisita, né? Mas é uma possibilidade. Uma coisa que ninguém me explica até hoje é o surgimento do cavalo, né? Pois é. Da onde apareceu aquele cavalo? Onde o Rick... Aquele do qual o Rick cai antes de ser perseguido pelos zumbis, antes de ser ferido, né? Por quê? Se vamos lembrar, ele sai lá da comunidade, eles estão, se não me engano, é Hilltop que eles estão? Acho que é. Eles estão em Hilltop e eles precisam ir até Alexandria. O Rick precisa ir até Alexandria. O Daryl fala assim, eu posso te levar, te dou carona. Aí o Rick fala assim, pô, mas será que essa moto vai ter gasolina para chegar até Alexandria? Ou seja, você já pensa assim, porra, que distância uma moto precisa percorrer para acabar o combustível? Ou seja, não deve ser perto, né? Alexandria deve ficar aí, porra, pelo menos uns 300 quilômetros. Sim. Os caras demoram na série ali, pelo menos uns 2 dias, eles demoram alguns dias para ir de Hilltop para Alexandria, com cavalos, ou a pé, ou de carro, né? Não é uma coisa tão rápida. Sim. E aí ele sai de moto com o Daryl para ir até Alexandria. Em determinado momento, ele ultrapassa a entrada de Alexandria e o Rick fala assim, porra, mas Alexandria é para lá, por que você passou? Não, que eu quero conversar com você. Não, peraí. Para essa moto. Não, vamos conversar. Não, não sei o quê. Aí eles param a moto, mas muito depois da entrada. Sim. Né? Eles param muito depois da entrada. Ou seja, eles estão longe de Alexandria, eles estão longe de Hilltop, correto? Aí eles começam a brigar, rola no barranco, cai num precipício que está cheio de zumbi lá embaixo. Sim. E aí eles olham para o outro e falam, não, a gente é amigo, vamos se ajudar, agora vamos bola para frente, eu não gostei do que você fez, mas você também está certo, porque você é o líder, porque você é isso. Né? Aí eles começam a escalar aquele precipício para cima, para sair, para fugir dos zumbis. Quando chega lá em cima,
o Rick fala assim, olha, eu vou tentar desviar o bando, você vai e avisa as pessoas que eles estão indo na nossa direção. Sim. Ele vai tentar desviar o bando. Eis que o Daryl pega, sobe na moto, vai avisar as pessoas, e o Rick sobe num cavalo selado esperando por ele, naquele fim de mundo. Como que dão uma mancada dessa, cara? Pois é. De onde Por isso apareceu esse cavalo? O zumbi que trouxe? O cavalo sentiu o cheiro do Rick e foi atrás. Foi sei lá, foi uma abdução ao contrário, desceu de uma nave espacial, foi servido para ele. Começaram a falar, eu já fiquei possesso. Eu falei assim, meu Deus, para onde eles estão indo agora com a história, sabe? Não, mas aí que tá. Não, os sussurradores teve a explicação, né? Isso sim. Mas no começo eu falei assim, você já deveria saber, claro. Mas a gente que está assistindo, nossa, eu fiquei doido. Eu falei, não vai inventar isso agora, não. Isso, É a mesma coisa, né, cara? Aquele tal negócio, parece que é uma brincadeira que a gente combinou. Então é o seguinte, a gente combina uma brincadeira de polícia e ladrão, e de repente, na hora que você mata o seu rival ali, o cara fala, não, eu não morro porque eu tenho um poder especial. Mas peraí, a gente não combinou que você tinha poder especial. Mas você, parece que mais ou menos roubou. Assim. Você roubou a brincadeira, né? Então não pode, cara, não pode. Agora, isso se justificaria, esse tipo de situação se justificaria, obviamente, se o Rick estiver sonhando. Sim, justifica. Aí sim, o cavalo apareceu porque no sonho ele apareceu. Entendeu? O carro também. O cavalo, mas porra, eu acho uma puta mancada de dramaturgia isso aí. Para mim, isso aí tem nada a ver. Mas eu acho que não. No começo eu imaginava, mas agora eu acho que não. Acho que isso não vai acontecer. Então. Mas o Walking Dead é sempre uma surpresa. É isso. Silvio, obrigado pelo bate-papo. Obrigado por ter aceito o convite. Foi muito bom a gente estar conversando. E espero que continue nesse ramo da dublagem, porque a gente quer ouvir sua voz em muitas coisas ainda. Que bom, que bom. É isso e aí. a gente achou Obrigado ainda que a turma que gosta de videogame, que no meu caso eu não jogo muito videogame, mas o cara é fera nesse lance também de dublar jogos de videogame, né? Sim, Sim, eu tive a sorte aí de fazer alguns trabalhos que emplacaram aí nos últimos anos. Alguns títulos como... começou com Quantum Break, depois eu fiz o Gears of War, depois teve o Far Cry, que também teve uma repercussão muito boa, o Death Stranding, que é baseado no Norman Reedus também, como eu já dublava ele no seriado, eu também dublei ele no game. God of War, que assim eu recebo hoje ainda muito retorno ainda por ter feito um dos maiores vilões de God of War, que foi o Baldur. Para quem joga game, eu ganhei até prêmio, né? Ele fala assim, uma das frases que ele fala assim, eu não sinto nada, sabe? As pessoas adoram que ele fala essas coisas. Eu não sinto nada. É isso que ele fala lá, porque ele apanha, mas não sente porra nenhuma. E ele tem uma outra frase que ele chega lá, ele encontra o Kratos e fala assim, eu pensei que você fosse maior. Sabe assim? Ele não dá nada pro cara. Ele é pequenininho, né, perto do Kratos, mas ele tem uma força violenta. E acho que ainda deve ter uma sequência, né, porque o Baldur no seriado, ele no game, ele é derrotado pelo Kratos, mas na mitologia nórdica ele ressuscita. Ele ressuscita no Ragnarok. E me parece que esse é o título do próximo God of War. Então, se houver um Ragnarok, com certeza vai ter a ressurreição do Baldur. Então, estamos na expectativa. Então é isso, Silvio. Muito obrigado. Uma boa noite e obrigado mesmo. Se sinta-se abraçado por estar sempre na casa da gente de alguma maneira. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. Estamos às ordens aí. Quem quiser aí ver algumas coisas aí, tanto das coisas que a gente faz, os trabalhos e tudo,
pode acessar nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook. Eu costumo postar as coisas que a gente faz lá, então tem bastante cena das coisas que eu faço, e um pouco menos no Twitter, mas também acesso o Twitter. E tem também um canal no YouTube também com algumas cenas de algumas coisas que eu já fiz também, então é legal. E tem um trabalho de música também que eu faço, de composição, alguns clipes que eu já postei também no YouTube, e tem também no Spotify. Eu tenho 2 discos no Spotify para quem tiver e quiser ouvir, no Spotify, no Deezer e também na Apple Music, que 2 discos chamado Grito da Lua, mas também vocês acham pelo meu nome também, Silvio Giraldi, quem procurar lá. Aí ouve lá o som e vê se vocês curtem, tem os clipes também aí no YouTube, no canal Vevo também, com meu nome, tem lá também alguns clipes das músicas que eu faço, tá bom? É muito isso, obrigado aí. Até valeu, a próxima. gente. Até, valeu, obrigado.